Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para apresentar o Partido Novo, né? Nós somos o grupo dos filiados de Garopaba, Santa Catarina, e dando início a esse projeto Novo em Casa, aí para poder levar a informação sobre o partido para as pessoas que estão em casa aí curtindo o inverno aí, se protegendo da epidemia, tá? E vamos lá, vamos nessa então. Bom, pessoal, hoje eu queria contar para vocês como em 9 anos um projeto iniciado por um pequeno grupo de pessoas se transformou em um partido. Virou símbolo da renovação política, da transparência e da inovação. O Novo é formado por voluntários que saíram da indignação para a ação e hoje tem milhões de apoiadores em todo o Brasil, com representantes políticos no nível federal, estadual e municipal. Tudo isso sem usar dinheiro público, lutando contra um sistema que é desenhado para atrapalhar a renovação. Esse grupo de cidadãos comuns que realizava ações sociais com frequência se questionou do porquê que o povo brasileiro sempre foi tão carente. Por que motivo o Estado brasileiro nos cobra tantos impostos e nunca conseguiu fazer uma transformação de verdade na nossa realidade? Por que no Brasil se arrecadava a segunda maior carga tributária da América Latina, só perdendo para Cuba, mas entregava apenas o 15º Índice de Desenvolvimento Humano para o seu povo? A resposta estava dentro do sistema político e administrativo do governo brasileiro. Então, esse grupo concluiu que precisava se envolver com política para poder transformar o país. Mesmo com tantos partidos, eles não se sentiam representados por nenhum deles e os viam até como uma parte do problema. Era preciso construir uma instituição com princípios e valores diferentes de todas as outras. Então, somente em 2015, o TSE deferiu o registro do Novo, após anos das coletas de assinaturas. Só para dar um exemplo, pessoal, o Podemos do Álvaro Dias levou apenas 6 meses. Né? Então, só para pontuar aí como é difícil iniciar um novo partido aí sem influência política. Pela primeira vez na história, nasceu um partido que não era formado por políticos de outros partidos, por sindicatos ou por agremiações religiosas. Bom, todo projeto tem um propósito para servir de norte, né, pessoal? Então, desde o início, o propósito do Novo era melhorar a vida das pessoas. E essa é a missão do Novo. Para definir os princípios e valores, era necessário partir de algumas premissas. A gente acredita que o cidadão deve ser o protagonista da sua vida. Como sempre dissemos, não existe almoço grátis, alguém sempre está pagando a conta. Não acreditamos que uma pessoa sozinha pode mudar o Brasil. Seres humanos são falíveis, a humanidade chegou onde chegou pela diferenciada capacidade de cooperação de cada um. Essa mudança deve ser feita por todos, através de uma instituição, através das instituições do Estado de Direito, inclusive. É por isso que a gente está junto hoje em torno do Partido Novo. Bom, nós temos alguns princípios. As liberdades individuais com responsabilidade. A liberdade pressupõe a responsabilidade de arcar com suas próprias decisões. Por exemplo, por que o Estado deve ficar com o seu FGTS? Né? A gente acredita que o melhor uso do dinheiro é no bolso do cidadão. Segundo, a gente acredita que o cidadão é quem deve ser o motor do desenvolvimento econômico, trabalhando e empreendendo, e não o Estado através de estatais, financiamento com dinheiro público, intervenções econômicas e qualquer outro tipo de ação. O Estado serve ao cidadão e deve focar no essencial: educação, segurança e saúde. 3. Todos são iguais perante a lei. Isonomia, como a própria Constituição diz, é princípio do Estado de Direito. Há uma grande diferença entre a igualdade perante a lei, como acreditamos, e os discursos de redução da desigualdade.
O Novo quer que todos tenham acesso a mais oportunidades na linha de saída, para que todos os indivíduos possam se tornar indivíduos livres em suas próprias escolhas. Tá? Item 4 é o livre mercado. Defendemos a liberdade para trabalhar, empreender e realizar trocas. Entendemos que o Estado não deve intervir na economia, como eu já disse antes. O modelo intervencionista já se mostrou um fracasso diversas vezes no mundo. A nossa última grande experiência foi o governo petista. Resultou em muita dívida, inflação, desemprego e alta percepção de corrupção. O 5, a gente acredita que o cidadão deve ser o responsável pelas mudanças na sociedade. Nós temos que sair da indignação para a ação e não acreditar em salvadores da pátria ou alguém que vá resolver nossos problemas isoladamente. O item 6, visão de longo prazo. A gente tem que pensar sempre no que será melhor lá no futuro, e não apenas no curto prazo. Às vezes demora fazendo as coisas corretas, mas não há outro caminho. Queremos mudanças estruturais, e para isso sempre pensando nas próximas gerações e não só nas próximas eleições. Somos o único partido que não usa o fundo eleitoral e nem o fundo partidário. Esse dinheiro é um dos motivos de existirem tantos partidos no Brasil com pouca representatividade. Eles recebem dinheiro público e não fornecem nenhuma contrapartida. Acreditamos que as instituições devem ser financiadas voluntariamente pelos seus apoiadores, como é o caso do Novo. Isso garante que, se a gente não for coerente, nossos filiados deixam de contribuir naturalmente e o partido deixa de existir. A gente separa a gestão partidária dos candidatos eleitos para que agendas pessoais não conflitem com a estratégia e a visão da instituição. Além de todos os filiados serem fichas limpas, os candidatos passam por um rigoroso processo seletivo, onde enviam currículo, vídeo, fazem provas, entrevista e passam por atividades práticas e treinamento. Eles são avaliados por um comitê composto de dirigentes e funcionários do partido. Toda a governança do Novo, ela foi desenhada para orientar a ação das pessoas envolvidas. É um sistema de estímulos e punições, tal qual como dos empreendimentos mais bem-sucedidos que a gente conhece. Os sócios são os filiados, temos os nossos diferenciais, o nosso produto, como uma empresa, são os mandatos dos políticos eleitos, e sempre objetivando a satisfação do cliente, que é o cidadão brasileiro. Bom, pessoal, e como é que chegamos até aqui? Não foi simples, não foi rápido e não foi fácil. Para o partido sair do papel e virar de fato um partido, era necessário coletar quase 500 mil assinaturas, uma representação mínima de eleitorado em 9 estados. Um desafio que durou mais de 4 anos. Foi necessário formar um time de voluntários, realizar muitas apresentações como essa, explicar para as pessoas por que o Brasil precisava de mais um partido. Enfim, muitas das fichas de coleta iniciais não foram aceitas, por isso, no total, no final das contas, o Novo precisou coletar quase 1 milhão de assinaturas. Durante esse período, o Novo amadureceu suas visões, suas propostas e seus diferenciais. Instituímos o nosso estatuto, formamos lideranças e estruturamos os primeiros diretórios. Bom, para onde vai o dinheiro do filiado, e de outras fontes? Como falamos, o Novo não usa dinheiro público para manutenção. Hoje é o único partido que faz isso, nem para as campanhas políticas. A maior parte da nossa arrecadação vem das filiações. Ela custa para cada afiliado, hoje, R$ 32,00 por mês, mas também os valores, as contribuições podem ser maiores. A gente já está em mais de 2.000 cidades do Brasil. Uma parte menor dessa arrecadação vem de doações, outra dos eventos de arrecadação e dos lucros da venda de produtos da nossa loja. Só lembrando, pessoal, hoje da filiação que a gente paga para o Novo, 30% fica com o Diretório Nacional, 30% fica com o Diretório Estadual e 40% fica com o município, desde que ele tenha um diretório ou um núcleo com mais de 100 filiados. Tá? Se não, fica 70% para o Diretório Estadual. Outra história que vale contar, pessoal, é a saga que enfrentamos para devolver o fundo partidário. Até hoje a gente não conseguiu.
Enquanto isso, o dinheiro recebido é depositado numa conta no Banco do Brasil, até conseguimos aprovar leis que nos possibilite a devolução desse valor, inclusive dos rendimentos financeiros. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos representantes, nossos mandatários, que hoje já estão nos representando aí pelo Brasil. Ó, primeiro ano da nossa bancada federal, pessoal. É importante ressaltar que os 8 deputados federais do Novo foram eleitos no primeiro ano, em 2019, como os deputados mais bem ranqueados no site Ranking dos Políticos. É uma organização apartidária que avalia os políticos segundo critérios de assiduidade, de apoio a medidas anticorrupção, corte de privilégios próprios, ausência de processos legais, enfim, tudo aquilo que o brasileiro gostaria de ver nos seus políticos. Aqui também mostramos os nossos deputados estaduais, eleitos em 2018. Alguns, como o Bruno Souza, foi eleito por outro partido em 2018, mas durante esse período ele passou no processo seletivo do Novo, ele fez o mesmo processo que os candidatos, foi aprovado e hoje está representando muito bem o Partido Novo aqui no estado de Santa Catarina. A gente considera a Júlia Lucy como uma deputada estadual, apesar dela ser distrital, né, lá em Brasília, no Distrito Federal. E aí, apresentando para vocês as carinhas aí do Novo que estão representando a gente pelo Brasil. Como falei, o Bruno Souza é o deputado mais econômico de Santa Catarina, abriu mão de um monte de verba, um monte de privilégio que ele teria direito. Ele foi o relator da CPI da ponte. Eu lembro do Bruno Souza, no início do ano passado, indo para a cabeceira da ponte, carregando cartazes, dizendo que a ponte precisava de uma revisão técnica, que estava com sérios problemas. Então, o Bruno Souza é um cara que, desde o início, sempre foi para a rua, sempre foi junto à população, usando muito pouco dinheiro, muita garra, com muita força de vontade, para chegar onde chegou hoje. Está nos representando muito bem, o Bruno é um orgulho nosso. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema. A história do Zema ela é parecida com muitos empreendedores aí. O Zema, em Minas Gerais, ele tem uma cadeia de varejo, são lojas, centenas de lojas por todo o estado de Minas Gerais, e ele já empregou mais de 5.000 pessoas nos seus negócios, né? E aí a história dele foi contada esses dias aí na televisão, durante a crise do governo petista ali nos anos 2014, 2015, ele se viu obrigado a demitir pessoas, mas em milhares de pessoas. Aí, como ele contou, ele percebeu que tinha uma coisa muito errada, né? E como muita gente naquele momento percebeu que se não se envolvesse, não se engajasse para a mudança do país, a coisa não ia acontecer. Então, o Zema é mais um dos políticos do Novo que nunca tinha se envolvido com política antes e que resolveu partir para a ação. Ele realmente vestiu a camisa e hoje ele está lá nos representando muito bem no estado de Minas Gerais. Bom, a gente preza pela eficiência, fazer mais com menos, né? E como faríamos diferente? É fundamental dar o exemplo, pessoal. A mudança que a gente quer deve começar pela gente. Assim, a gente tenta ser coerente, né? Não fazer falsas promessas, e dessa forma a gente tem mais credibilidade ao cobrar outras reformas. Além disso, a gente quer inspirar os outros partidos e políticos a fazerem o mesmo, né? Isso foi uma coisa que as lideranças dos partidos sempre pregaram para a gente, né? E acho que é importante sempre carregar isso junto. Não importa se as ideias, os projetos os bons projetos são tocados por outros políticos, outros partidos, né? O que importa é que faça a coisa certa. Então, não tem problema, né, pessoal, a gente levar o mérito. O importante é o Brasil, é o país dar certo, né? O governo funcionar.
Olha, os eleitos do Novo no Legislativo economizarão 148 milhões ao longo do mandato, né? Isso são de todos os eleitos do Novo hoje, no Legislativo. Não, isso não inclui a economia gerada pelo governo de Minas Gerais, o Zema. Como dito, Bruno Souza, nosso deputado mais econômico de Santa Catarina, né? É sempre um motivo de orgulho nosso. Veja que a média de gastos dos deputados estaduais, R$ 173.741, enquanto o Bruno gastou pouco menos de R$ 5.000. Então, pessoal, é a prova que dá para fazer um bom trabalho com muito menos. Se todos os deputados e vereadores onde temos representantes hoje seguissem esse exemplo, seriam economizados quase 6 bilhões de reais em 4 anos, né? Então, veja, né, pessoal, a gente não está nem na maioria das câmaras pelo Brasil, né? Então, os 5,7 bilhões, 4 anos são só onde hoje tem representantes do Novo. Quanto não dá para economizar se a gente for copiado, né? Os outros políticos, os outros partidos seguirem o nosso exemplo. Olha, pessoal, isso é importante ressaltar, o nosso presidente, atual presidente, o Eduardo, falou isso na live recentemente. Para a gente se engajar, é preciso, a gente tem que reconhecer que não é necessário concordar com tudo, né, com todos os posicionamentos dos políticos que a gente elege, né, dentro do Novo, ou que um colega nosso dentro do partido, a opinião que ele tem, a gente não vai concordar, né, às vezes, né, ou eventualmente até com a presidência do partido, né, porque na prática, né, não é viável você criar 200 milhões de partidos, né, para representar a opinião de cada indivíduo, né, pessoal? Então a gente tem que ser prático nessa hora, né? O importante é a gente entender que para a mudança acontecer é importante a gente se associar, a gente se engajar em grupo, né? A grupos, instituições que mais nos representem de maneira próxima, certo? Nossos posicionamentos são baseados em princípios e valores, e a gente resume nesse slogan: Brasil seguro, simples, onde todos possam chegar lá. O que a gente diz com isso, né, pessoal? A gente acredita que investindo no indivíduo, ele vai ter as ferramentas que precisa para gerar a mobilidade social que ele quiser. Brasil com mais oportunidades, conectado ao mundo, liberdade para trabalhar e empreender, priorização da educação básica, desde a creche até o ensino médio. Isso aí é um consenso entre psicólogos, né, pessoal? É mais importante você investir na educação de indivíduos jovens, porque é ali que vão se formar as bases para todo o aprendizado posterior, né? Se você tiver um lapso nesse período da vida, que vai até os primeiros 5, 6 anos de idade de uma criança, depois fica muito difícil, muito mais caro para o Estado correr atrás. Ampla abertura e integração à economia mundial, liberdade econômica, para gerar trocas de ideias, de patentes, de invenções. Programas assistenciais como porta de saída da miséria e da pobreza. Um Estado simples, leve e eficiente. É isso que a gente acredita também. O equilíbrio das contas públicas é básico, algo básico. Foco no essencial. Educação, segurança e saúde. Foi falado 3 vezes, vão falar mais 4, 5, né? Ter foco é importante. Não adianta ter um monte de, né, como diz aqui embaixo, empresas públicas. Por que você tem uma empresa que fura poço de petróleo, outra que entrega cartas, enquanto você não consegue dar aos indivíduos o básico, né? Mais autonomias para estados e municípios. Um país com a dimensão continental do Brasil precisa de autonomia, né? Cada um sabe dos seus problemas e ninguém melhor que quem está próximo, né?
essas pessoas que devem administrar suas próprias vidas, né? É importante, então, a gente andar com esse plano, né, com reformas no sentido de privatizar estatais e trazer equilíbrio para as contas públicas e poder focar no essencial. Um sistema político verdadeiramente representativo, fim de dinheiro público para políticos e campanhas, voto facultativo e possibilidade de candidatura avulsa, voto distrital, combate incansável à corrupção e à impunidade, né, pessoal? Então, é sabido aí que o Brasil é um país com uma lei muito prolixa, né, com regras complexas, né, então, com baixa percepção de punição pelos detratores, infratores, né, então, isso aí acaba gerando uma cultura de que não compensa fazer a coisa certa, né, do crime compensa. Esse ano, o Novo tem uma estratégia diferente da política tradicional. É preciso sempre lembrar que o Novo não usa dinheiro público, é um projeto realizado principalmente por voluntários, aqui, como a gente que está aqui sem ganhar nada por isso. Além disso, queremos crescer de forma sustentável, realizando um processo seletivo, trazendo gente qualificada, preservando nossos princípios e valores. Por isso, fizemos uma seleção de cidades para o crescimento sustentável, determinando critérios de escolha, mínimo de 150 afiliados ativos, 60 mil em caixa até dia 15 de junho de 2019, e priorizamos as cidades com mais de 300 mil habitantes. Para o Novo, sucesso não é eleger candidatos, mas sim fazer com que os candidatos eleitos entreguem os resultados desejados, né? Então, pessoal, essas qualidades aqui na política tradicional e como a gente pensa no Novo, né, a gente percebe na prática que são bem diferentes as atitudes no dia a dia, né? Então, realmente, é notável já hoje em dia, já acompanhando o mandato dos políticos eleitos pelo Novo, a diferença de visão em relação a cada matéria votada, né? E, e que cada vez mais essa influência chegue lá nas câmaras legislativas e nos executivos pelo Brasil, para fazer a mudança acontecer. Processo seletivo do Novo. Às vezes a gente acha que está crescendo muito devagar, né? Mas quando a gente olha com uma visão de longo prazo, a gente vê que não está tão devagar assim, né? A gente pega como exemplo a eleição 2016, a eleição municipal pelo Brasil, né? Onde a gente teve candidato em 5 cidades apenas, em 5 capitais, né? 4 delas elegeram vereadores. E já 5 anos depois, 4 anos depois, em 2020, já são 33 cidades com candidatos à prefeitura e 46 cidades com candidatos a vereadores pelo Brasil. É um crescimento significativo e fazendo um esforço para não perder a qualidade. Lembrando, né, pessoal, nossa imagem é um ativo muito valioso. Vamos atualizar de Santa Catarina. A gente tem aproximadamente 2.000 filiados ativos aí contribuindo todos os meses, com uma arrecadação de 45.422, ATI 33 mil, né? A gente fica com um líquido aí 12.326 para tocar o nosso diretório estadual. Prestando conta a vocês, né? Isso é uma prática estimulada, né? Não só no Novo, mas a gente acredita que isso deve ser em todas as instituições pelo Brasil, né? A gente deve fiscalizar o uso do dinheiro público e também, por que não, o uso do dinheiro da nossa filiação, né? A nossa estrutura mínima hoje ali em Florianópolis, já tive ali e verifiquei realmente uma estrutura muito enxuta. Pessoal jovem ali que trabalha administrativo com salários de mercado, né? Ali fica o nosso estoque de bandeira, né? Ali são feitos alguns eventos, alguns encontros do diretório municipal de Florianópolis, né? O Vinícius ali também se dedica ao Novo, tem a profissão dele, também todos voluntários, né? O Novo só contrata a gente na parte administrativa, para tocar a parte burocrática mesmo do partido, tá?
Enfim, pessoal, foi bem rápido a apresentação, aqui a gente está chegando no final, mais rápido até que o previsto. Quem sabe assim a gente consegue abrir tempo aí, mais tempo para comentários e perguntas. A gente tem que se engajar, pessoal, para catalisar tudo isso de bom que o Novo está trazendo para o Brasil. A gente não pode só aplaudir, né? A gente tem que, de certa forma, se filiando, doando, falando para os amigos quando tem oportunidade, naquele churrasco final de semana, participando dos eventos, promovendo as redes sociais, né? São várias maneiras, é um trabalho formiguinha mesmo e dá resultado, viu, pessoal? Em 2018 a gente conseguiu eleger aqui em Santa Catarina o Gilson Marques. Cada esforço foi importante porque a gente conseguiu levar o Gilson numa disputa falando quem esteve dentro aí acompanhando, né? Foi uma disputa desigual. Para se eleger candidatos a deputados federais, um gasto milhões por cada político eleito, sabe? Então, o Gilson não teve nada disso, nenhuma verba parecida com isso. Ele dependeu mesmo do apoio de voluntários e acabamos levando ele como o último eleito do Estado, ou seja, cada voto fez a diferença. Então, isso pode fazer a diferença em 2020, mais ainda em 2022. Então, cada ação nossa, pessoal, ela vai fazer diferença logo ali na frente. Aqui para estimular a gente a participar, isso aqui é uma foto de 50 nomes de pessoas que constitui aquela primeira lista lá em 2011 de 181 profissionais liberais que assinaram a criação do Novo, tá? Então você vê as profissões aqui, todos profissionais liberais, nenhum político, engenheiros, médicos, advogado, pessoas do lar, né? Consultor, contador, estudantes, economista, é gente como a gente, pessoal, trabalhadores, né? Eu postei aqui só 50, né? Porque senão vai ficar muito pequeno, né? Mas foram 181, né? 181 profissionais liberais. O Novo realmente é uma revolução, é uma novidade. São pessoas como a gente que criaram o partido. Pessoas como a gente vão continuar essa história hoje e no futuro. A gente precisa de você, pessoal. Não deixe para depois. Filie-se agora. Vocês viram, o Novo é um projeto voluntário e a gente só chegou aqui com a participação de pessoas. Para a gente continuar crescendo, a gente precisa da sua participação. Junte-se ao Novo, pessoal. Venha com a gente. Bom, pessoal, era isso. Agradeço a atenção e agora quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode abrir microfones aí, comentar uma experiência, o que gosta no Novo, que podem achar que dá para melhorar. Queria falar uma frase que eu vi outro dia num livro que eu achei que ela é totalmente do Novo. Temos que ser a mudança que queremos ver. Boa. A frase é do Gandhi. Olha, essa frase ela reflete exatamente o que sempre nos foi repetido pelas lideranças do Novo, sabe? É isso aí. É uma grande responsabilidade. Eu vejo 2018, a gente colocou adesivo no carro. Eu lembro que quando a gente estava com aquele adesivo do Novo no carro, eu me sentia 2 vezes mais responsável no trânsito, sabe? Eu me sentia como se tivesse uma carga, assim, eu não podia, de maneira nenhuma, passar o limite de velocidade, sabe? Andar em direção super defensiva, na hora de estacionar, nem pensar em deixar na frente de uma garagem. Esse tipo de detalhe, né? Que quando eu fui perceber, né? Então, realmente, essa coisa que foi construída em torno da imagem do Novo é uma coisa séria, né? E é uma coisa que pode ajudar muito a gente a crescer, porque é exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Mais do que palavras bonitas, né, Geraldo? Sim. Não, e é que assim, eu sempre pensei assim, então só encaixou com a história do pai. É uma. Oi?
Pode falar. E esse, assim... Não, desculpa, eu estava falando, Geraldo. Oi. Ah, não, só para concluir. Com relação a essa frase do Gandhi e todo esse conceito do novo, isso se encaixa para mim com uma coisa muito perfeita. Não é esforço nenhum para mim fazer isso, entendeu? Porque eu sempre acredito na execução das coisas, no fazer as coisas, não ficar esperando que alguém faça, né? Então, para mim está ótimo. Posso falar? Mas tem um negócio bem legal nisso aí que tu falou, que a gente está fazendo, o fato das nossas atitudes, pequenas atitudes é que vão mudar a política, entendeu? Eu não acredito numa pessoa que vai mudar as coisas para nós, alguém que vai salvar. Não, ninguém vai nos salvar. Só quem pode nos salvar somos nós mesmos. Sim. Eu tenho uma frase do Thomas Jefferson, terceiro presidente republicano ou democrata dos Estados Unidos, que ele falou que a arte de governar consiste na arte de ser honesto. Entendeu? Eu acho que isso aí a gente vai construir, entendeu? Porque Sim. o Brasil ele tá enraizado numa outra arte, que não convém nem falar. Então a gente vai construir isso por pessoas de bem. Por isso que mais do que quando uma pessoa fala contra de outra, porque tu não sei, tu tá isento, não sei o quê, né? De vez em quando falo, eu fico pensando assim, essa pessoa quer o mesmo que eu, entendeu? Ela quer o bem do Brasil, ela quer pessoas honestas no poder, quer um país livre. As pessoas querem as mesmas coisas, só que elas dizem de outra forma. Então tem que esperar elas entenderem o novo. O novo é difícil de entender. É um caminho a longo prazo, que nem o Flávio fala, que nem a gente ouve falar assim, né? É a longo prazo, não vai acontecer. A gente vai acontecer pelas pequenas mudanças. A gente amealhar uma pessoa dali e outra daqui, que tenha essa resiliência, né, de um maratonista, de um cara que corre uma maratona de 70 quilômetros. Porque é longo, o caminho é longo, não vai ser fácil. Sim, mas é isso. Eu queria primeiro parabenizar aí, Flávio, pela iniciativa, muito legal, achei incrível, né, que ocorram mais apresentações, né, com temas pertinentes ao partido, muito legal. E uma coisa que me ocorreu durante a apresentação, quando você estava colocando lá as premissas, de que o novo, ele acredita numa maior liberdade para os estados e municípios, né? E tá aí a pandemia esfregando isso na nossa cara, que a gente mora num país gigantesco, né? E cada estado está lidando com a pandemia de uma determinada maneira, porque ora tem estados que estão com muitos casos, com muitos óbitos, ora reduz. Cada estado está com um movimento próprio, né? Então a pandemia está mostrando bem isso, que me ocorreu, que o novo está realmente na direção certa, é isso mesmo, né? É um país muito grande, tem que ter mesmo mais liberdade para estados e municípios. Na verdade, tem que ser uma república federativa do Brasil, que é o que é. A nossa Constituição diz isso, os estados deveriam ter mais autonomia, porque é uma república federativa. E as federações deveriam ter mais autonomia, ficar com mais dinheiro e recursos, que é o pacto federativo que a gente fala no novo. E queria fazer uma pergunta e já deixar uma sugestão também. Essa iniciativa da apresentação de novo em casa veio do diretório estadual, do federal? Como que rolou isso, assim? Legal, Flávia. A ideia veio do nacional, viu? A gente estava... veio de lá. A gente estava com algumas ideias no início do ano, com base na nossa experiência nos últimos anos. A gente viu que os eventos de rua são importantes, né, para passar a imagem do novo, para plantar, fazer esse plantio na imagem do novo. Eventualmente, a gente consegue conhecer gente e se torna afiliado, né, apoiador, mas o trabalho ele é mais de dentro para fora, né? O Eduardo falou isso esses dias, né? Que essas ideias de liberdade econômica e independência do Estado, do cidadão, são contra-intuitivas, né, para muita gente, né? A maioria das pessoas pode compreender que isso é uma ameaça, sabe? E até tu explicar que é mais uma oportunidade para a vida delas e das gerações futuras do que uma ameaça, tu tem que realmente não só uma explicação rápida que vai conseguir fazer que ela compreenda isso, né? Às vezes ela vai precisar de leitura, né? Então a gente percebeu que a gente precisava de um modelo novo para apresentar o novo para as pessoas, né? E esse modelo era um modelo mais
dentro de casa, reuniões com pouca gente, sabe? E isso estava sendo sugerido no início do ano para ser feito presencialmente. Eu mesmo já tinha colocado uma agenda para visitar pessoas em casa, nos seus negócios, levar um material e conversar, sabe? Contar histórias, né? Apresentar o novo, né? E aí veio a pandemia, e aí o Vinícius disse lá no grupo, ó, pessoal, isso aí que está sendo sugerido por vocês, já estamos fechando já um projeto, vamos fazer online nesse período de, senão a gente vai perder o ano todo 2020 aí, né? E a gente faz essa apresentação, fazemos grupos selecionados, porque às vezes as pessoas em pequenos grupos se sentem mais à vontade para questionar, para se apresentar, né, para se expor, né? Então, essa é a ideia do Novo em Casa, né? Fazer isso pulverizar, né? Levar adiante. Essa aqui é a nossa primeira reunião, né? E aí, qualquer um de nós pode estar apto a fazer essa reunião, sabe? Seria muito legal. A gente depende desse apoio, né, pessoal? É quem se sentir tocado aí pela mensagem e quiser fazer uma reunião dessa com familiares, com amigos, com outros grupos que participem, sabe? A apresentação está disponível, pode fazer, tá? E vai ser muito bom para a gente isso aí. Na sequência, é essa a ideia, levar para mais gente isso, levar o novo para dentro da casa de cada um. Uhum. Legal. E pegando um gancho também, não sei se é cabível ou válida a minha sugestão, mas quando possível fazer uma outra reunião com o tema do liberalismo, para a gente debater, expor nossas dúvidas, né, tem em mente o que obviamente, né, pesquisar, ler um pouco antes, eu estou tomando contato, estou lendo bastante para mim, enfim, mas um debate sobre essa ideia, né? O que, pelo pouco tempo que eu estou no Novo e os assuntos de política que surgem com os amigos diversos e família, tanto assim esquerdistas e direitistas tem essa coisa da repulsa mesmo, não, liberal não, essa coisa de liberal é o caos, é uma visão muito ruim mesmo, negativa, como você falou, com uma ameaça, né? E, é uma ameaça. Dentro do pouco que eu sei, dos conceitos, tento argumentar, começar um debate produtivo, mas assim, fica aí a minha sugestão, de repente, uma próxima reunião da gente debater isso, não sei se seria cabível para o grupo, mas... Eu acho até podia se trazer alguém para falar, né, Fábio? Ou um desses para falar online, né? Legal. É verdade. Uma vez o Rodrigo, que é o diretor ali do Novo, né, diretor nacional, ele deu a ideia da gente ler, de criar um grupo, pegar um livro, ler um capítulo e debater esse capítulo. Perfeito. Eu acho bem legal, porque assim, acho que é a Mises Brasil e tal, lá tem muitos livros, eu baixei muitos livros de vários liberais famosíssimos, e daí eu comentei isso para ele, que eu tinha esses livros ali. E ele falou que lá em São José, ou Palhoça, ali em Floripa, eles criaram os grupos, e esses grupos, eles acabam assim, cada semana tem um capítulo e todo mundo lê e começa a debater sobre isso. Eu achei bem interessante a ideia dele. Muito legal essa ideia, Monique, até porque... Vai que ideia mesmo. Além da leitura e do entendimento da teoria, também aí a gente tem que jogar para a nossa prática, tá? E aí, como que fica, por exemplo, a burocracia de se abrir um negócio? Na prática, na nossa vida, né? Para a gente esmiuçar bem isso, muito legal. Acho que dá para fazer reuniões também pautadas, assim, ó, o que para afinar o discurso do Novo, né? Eu acho que essas reuniões devem ser pautadas assim, ó, como a gente estudar o liberalismo, claro, né? Dentro desse liberalismo, o que o Novo pensa sobre as questões, algumas questões polêmicas, como tem reforma da Previdência, tem liberação ou não das drogas, questão do aborto, essas coisas todas são interessantes de se pautar e se conversar sobre isso. Venda do Banco do Brasil, por exemplo, que as pessoas, né, ficam assim. Essas coisas assim que deveriam ser assim o
um discurso afinado entre a gente, porque logicamente aqui todo mundo vai ter opiniões diferentes sobre certas coisas, né? Mas dentro de um grupo, eu acho que é interessante você ser afinado, né? O discurso afinado. Para poder falar. É que assim, Isso é do grupo, né? Isso. Como os nossos parlamentares atuam, é assim, né? Isso mesmo. Porque assim, ó, do jeito que tu falou, a gente... o divergir é a coisa mais salutar, eu acho, para a democracia. Entendeu? A democracia, ela é mais importante do que o partido que está lá no governo. Claro. Mim. Sim. Então, essas coisas, assim, ó, quando a gente discute, a gente se lapida, a gente converge, a gente entende, a gente ouve o outro, porque quando eu ouço o Flávio falando, explanando o Cristo,